Daniel 12, no verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. No livro de Daniel, Deus nos revela os acontecimentos que precedem a volta de Jesus Cristo, em especial no capítulo 12. Ao longo do livro, foi revelado a Daniel o que ocorreria com as nações, os impérios que dominariam o mundo e seus sucessivos impérios. Também nos mostra a vinda do Messias no tempo do santuário terrestre. E quando chegamos no capítulo 11, há uma riqueza de detalhes que se inicia nas batalhas da Grécia contra a Medopécia, vindo depois a divisão do Império Grego, o surgimento do Império Romano, o surgimento da Igreja Papal e segue o rumo da história até a volta de Cristo. É importante termos em mente que a Bíblia foi escrita sem capítulos. Os capítulos servem para facilitar o estudo bíblico, e não podemos ler um capítulo e tirar conclusões de formas isoladas. Devemos estar atentos sobre o que vem antes e o que vem depois. Quando lemos, por exemplo, os últimos versos de Daniel 11, a partir do verso 31, vendo o que o rei do norte, o papado, fará no tempo do fim, fica mais fácil compreender o verso que lemos há pouco e todo o capítulo 12. Em 1904, Ellen White escreveu: grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os últimos acontecimentos serão rápidos. A profecia de Daniel 11 quase atingiu seu cumprimento máximo, logo se darão as cenas de perturbação final. Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 280 e 283. A maior e mais feroz ação do papado, que é o anticristo, será exatamente nos últimos dias, por ocasião do decreto dominical. Não haverá espaço para debates, não haverá liberdade religiosa. Já estamos vendo líderes mundiais propondo manipular o povo e um falso sistema de religião será estabelecido sob a bandeira da ecologia, e o papado já começa a enfileirar as religiões sob o seu domínio. O objetivo principal do papado é anular a lei de Deus. Hoje, a Igreja de Roma é só simpatia, fala de paz, acalma os temores e abre suas portas para todos e busca unir a todos. Só que todas essas coisas devem ser feitas nos termos papais. O falso dia de adoração, o domingo, será instituído no mundo inteiro, como bem indica a encíclica papal do Papa Francisco. Esse é o objetivo: anular a lei de Deus, deixar de lado a Cristo e sua lei. Enquanto que a Bíblia manda observar o sábado como honra, como benefício do ser humano e honra ao Deus Criador, o Papa manda guardar o domingo para salvar a terra. Ou seja, nós é que devemos servir a esse Deus, a Mãe Terra, a Pachamama. O capítulo 12 de Daniel fala sobre o tempo de angústia, qual nunca houve. Fala da ressurreição e fala da abominação desoladora, o decreto dominical. O domínio papal será tão grande que ele se apossará da Palestina. Daniel 11, verso 45. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Aleluia! O Monte Santo tanto é uma referência ao Monte Sinai, como ao povo de Deus, o Israel espiritual espalhado pelo mundo. O Papa hoje, ele é o líder da igreja cristã no mundo. Um Papa pagão
comunista, líder da igreja cristã, assim como foi também Constantino, um pagão, líder da igreja cristã. Depois que a igreja de Roma alcançar seu objetivo mundial com o decreto dominical, virá um tempo de angústia sem precedentes, mas virá com isso também a salvação de Deus. Aleluia. Leiamos de novo Daniel 12, no verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos acham que haverá um arrebatamento secreto e que a igreja de Deus seria poupada dessa grande tribulação. Mas não é isso que a Bíblia ensina, e em especial nesse verso de Daniel 12, verso 1. E um dos versos que os ensinadores do arrebatamento secreto usam para consolidar essa doutrina está em Apocalipse, no capítulo 3 e no verso 10, que vamos ler. Apocalipse, capítulo 3 e o verso 10. Nos é dito o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que é ser guardado da provação? É você se manter fiel a Deus, independente das circunstâncias. Quando nós decidimos fazer o que é certo, Deus nos dá poder para vencer a prova e passamos pela provação com Ele. É isso que é ser guardado da provação. Não é ter a barra aliviada, mas é ter Deus cuidando de nós nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Além do mais, o contexto da igreja, da carta à igreja e ao anjo de Filadélfia, é exatamente esse: guardar a palavra de Deus e não negar o seu nome. Apocalipse 3, verso 8. E esse período se cumpriu na história do ano 1798 a 1844, com o fim da supremacia papal, do chifre pequeno na Idade Média e o fim do período dos 2.300 anos proféticos de Daniel. Nesse espaço de 46 anos, houve uma grande atividade na obra missionária com as distribuições da Bíblia. Surgiram a Sociedade Bíblica Britânica e a Americana, em 1804 e em 1816. Com isso, houve também um grande interesse no estudo profético, o que culminou com o movimento Millerita. E ninguém foi arrebatado nessa época. E a porta aberta de Apocalipse 3:8 é a porta do santuário celestial. E o verso 12 confirma isso. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse também confirmam. Passou-se a entender, depois de 1844, as profecias e o ministério de Cristo como sumo sacerdote. Portanto, Apocalipse 3:10 nada tem a ver com o arrebatamento secreto. E como diz o próprio livro do Apocalipse, falando da volta de Jesus, todo olho o verá. Aleluia. Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Todo olho o verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram. Os soldados romanos e aqueles que mandaram crucificar a Cristo, como o sumo sacerdote Caifás, irão ressuscitar para ver aquele Jesus a quem eles rejeitaram, vindo sobre a nuvem com poder e grande glória. Aleluia. Isso está relatado em Mateus, no capítulo 26. Mateus 26,
Vamos ver o que o Senhor Jesus falou a Caifás. A partir do verso 62. Mateus 26, 62 até o 64. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia! Esses homens ímpios ressuscitarão apenas para morrerem novamente. E como lemos, tudo indica que, além do Senhor Jesus voltar em glória e majestade, ele virá também com Deus, o Pai. Então não há nada de secreto. Vejamos agora o que está escrito na segunda carta ao Tessalonicenses, no capítulo 1, o que vai ocorrer com aqueles que não forem arrebatados. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao 10, é dito: E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. E também vamos ler 2 Tessalonicenses, agora no capítulo 2, no verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Portanto, com isso também fica claro que na vinda de Jesus não haverá segunda chance. Os que ficarem, ficarão porque não quiseram obedecer ao Evangelho e, consequentemente, serão exterminados pelo respirar das narinas de Cristo. Isso também está registrado em Isaías, capítulo 11, no verso 4. E é por isso que essa doutrina do arrebatamento secreto, além de não ser bíblica, essa doutrina é diabólica, porque faz com que as pessoas não se preparem, não vivam em santidade, achando que depois que Jesus voltar, terão outra chance. Isso também nos faz compreender o verso 2 de Daniel 12. Voltando para Daniel, dessa vez no capítulo, de novo, aliás, no capítulo 12, dessa vez no verso 2, é dito: Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui é dito que muitos e não todos, ou seja, muitos ressuscitarão. Então não são todos. Muitos ressuscitam para a vida eterna e muitos para o horror eterno, para a condenação. Ou seja, um pouco antes da vinda de Cristo, muitos vão ressuscitar e outros vão ressuscitar apenas para a condenação, como o caso de Caifás, dos soldados romanos e dos inimigos de Deus ao longo da história. Isso é o que nós chamamos de ressurreição especial. E uma ressurreição parecida, ou melhor, uma ressurreição de muitos também, só que não condenados, mas apenas dos salvos, aconteceu quando Jesus ressuscitou. Mateus 27. Voltando para Mateus, no capítulo agora 27,
tivemos também uma ressurreição especial. Mateus 27, dos versos 50, vou ler a partir do verso 50 até o 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Aqui nós temos a informação do que ocorreu quando Jesus ressuscitou. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, em duas partes, mostrando que o sacrifício foi aceito. Houve um terremoto. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Só que eles não ressuscitaram nesse dia. O verso 53 explica. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, eles deram testemunho antes de ir ao céu. E assim eu creio que, pouco antes da vinda de Cristo, muitos ressuscitarão para a vida eterna e também irão dar testemunho daqueles que estiverem firmes, que rejeitarem a marca da besta, que não aceitarem a sua marca. Eles serão encorajados, assim eu acredito, por esses que ressuscitaram. Então o verso 52 de Mateus 27 informa que houve uma ressurreição, e o verso 53 explica quando houve, no caso, após a ressurreição de Cristo. Pois Jesus é a primícia dos que dormem. Assim também ocorrerá nos últimos dias. Estamos prestes a vivenciar os mais poderosos milagres de Deus a nosso favor. Aleluia, glória a Deus. E lá em Efésios, no capítulo 4, também fala sobre essa ressurreição, que é outro texto mal usado ou mal interpretado por aqueles que dizem que Jesus, quando esteve morto, foi ao inferno. Isso também é mentira. Efésios 4, verso 8 é dito: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Ou seja, quando ele subiu, não depois dos 40 dias, mas no dia que ele ressuscitou, ele levou o cativo o cativeiro, ou seja, aqueles que estavam presos pela sepultura. E posteriormente no Pentecoste ele concedeu dons aos homens quando foi o derramamento do Pentecoste. Lá em João, também no capítulo 20, acreditamos nisso, porque lá em João no capítulo 20, quando Maria Madalena foi se encontrar com Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse, verso 17, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E na sequência, aqui ele não permitiu que Maria o tocasse, mas na sequência, quando ele retorna, quando ele vai ao Pai, que leva cativo os cativeiros, as primícias dos que dormem, ele permite, ele diz a Tomé, toca aqui na minha mão, toca aqui no meu lado. Então, o texto deixa claro que quando Jesus ressuscitou, houve também juntamente com ele uma ressurreição especial. E no contexto de tudo isso está a grande tribulação qual nunca houve. Mateus 24, verso 21. E voltando para Daniel 12, verso 3 é dito, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Aqui temos algumas expressões interessantes. Os que forem sábios. A sabedoria na Bíblia sempre está associada em temer a Deus e dar-lhe glória, guardando os seus mandamentos. Provérbios 1, verso 7, Eclesiastes 12, verso 13,
e Apocalipse 14, verso 7, só para citar alguns versos. Resplandecer como fulgor do firmamento. Em Provérbios 4,18 nos é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia! E aos que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Os sábios praticantes da Bíblia, que ensinam a muitos, são como as estrelas que brilham na noite. Quando decidimos conhecer mais sobre Jesus, estudando sua palavra diariamente, estudando as profecias com humildade, orando, Ele, Jesus, nos dará entendimento, nos mostrará o que para nós estava oculto, nos mostrará o caminho que devemos andar. Em Daniel 11:33, temos uma passagem parecida. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Não são os sábios em tecnologia, matemática, biologia, não. São os sábios estudantes da Bíblia, os sábios estudantes das profecias. São aqueles que estudam com humildade, reconhecendo suas fraquezas, reconhecendo que não são melhores que ninguém e que estão dispostos a obedecer aos mandamentos de Deus. Por isso também, que em Apocalipse 13 é dito: quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Os sábios estudantes da Bíblia sabem que o número da besta, o 666, é número de homem, porque é um falso sistema de adoração instituído pelo homem e não por Jesus. É um sistema que coloca o homem no lugar do Criador. É um sistema que aceita santificar o domingo, dia que o homem do pecado estabeleceu como santo. Dia esse, o domingo, que é o sinal da besta, pois é o sinal da autoridade da Igreja Católica, tentando anular o dia santo bíblico, o santo dia do Senhor Jesus, o sábado do quarto mandamento. Êxodo 20, verso 8 a 11. Os sábios entendem perfeitamente o que Jesus disse em Mateus 24:15, quando citou o profeta Daniel. Vamos para o livro de Mateus mais uma vez. Dessa vez no capítulo 24. Em Mateus 24, temos um aviso e um exemplo do que Jesus quer de nós nesses últimos dias. Após Jesus relatar a destruição do templo, e Jesus disse aquilo para muita gente, pois estavam na época da Páscoa, e o templo e a cidade deveriam estar tomados de gente, mas apenas seus discípulos o procuraram em particular, não apenas para saber sobre a destruição do templo terrestre, mas para saber da proximidade da sua vinda. Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Será que estamos procurando Jesus em particular? Será que Jesus é um ser pessoal, real para nós? O que estamos fazendo nas primeiras horas de nossos dias? O que fazemos em nossas horas vagas? Estamos buscando comunhão com Cristo, adorando a Ele em particular através dos louvores, dos verdadeiros louvores? Estamos buscando a Cristo, intercedendo em oração, estudando a sua palavra? Ou estamos satisfeitos em apenas irmos à igreja e recebermos as bênçãos temporais dessa terra? Estamos buscando o batismo do Espírito Santo, renovando diariamente a nossa experiência com Deus? Estamos buscando santidade? Como disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 13, verso 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Examinai-vos se Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Misericórdia. O contexto de Mateus 24 está relacionado à destruição do Templo de Jerusalém,
que ocorreu no ano 70, mas também principalmente com o tempo do fim. Pois o que ocorreu no ano 70, com a destruição do santuário terrestre, foi local e serve de alerta para nós hoje, porque a abominação desoladora será mundial. Se Roma Imperial fincou as bandeiras idólatras na Terra Santa, em Jerusalém, agora dessa vez no tempo do fim, Roma Papal fincará no meio do povo de Deus, no meio da cristandade, o sinal de sua autoridade como Igreja-mãe, o domingo. Será estabelecido no mundo religioso e no mundo social o domingo, o que conhecemos como o decreto dominical, sinal da besta e abominação desoladora. Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Mais uma vez aqui a questão do entendimento. O que seria ou como entender que isso se refere ao decreto dominical? Por alguns motivos que foram estudados no livro de Daniel, como por exemplo as ações do chifre pequeno e a cronologia profética, ou seja, o avanço profético do livro de Daniel. Você pode acompanhar toda essa playlist nas descrições abaixo. Duas abominações, Daniel 9, Templo de Jerusalém no ano 70, e Daniel 11, verso 31, e Daniel 12, verso 11, Tempo do fim, a anulação da lei de Deus na terra e o lugar de Jesus no santuário. Então, uma abominação para Jerusalém e outra abominação para o povo de Deus em todo o mundo. Outra abominação referente ao santuário celeste. Se uma foi em relação ao santuário da terra, agora vai vir a abominação em relação ao santuário do céu. Lá em Daniel, no capítulo 7. Voltando para Daniel, dessa vez no capítulo 7. Ao falar dos 4 impérios que governariam o mundo sucessivamente, ao falar do quarto animal, o quarto império, que foi Roma, terrível, espantoso e sobremodo forte esse império que devorava e fazia em pedaços aos oponentes, o profeta Daniel teve o desejo de conhecer a respeito do quarto animal e também dos 10 chifres e do 11º chifre, o chifre pequeno. O Império Romano foi se independendo e com isso se deu origem às 10 tribos bárbaras e a Europa moderna como hoje temos. Os álamos, os borgonhões, os francos, anglo-saxões, visigodos, suevos, lombardos e as 3 tribos extintas pelo Vaticano, pelo chifre pequeno, vândalos, érulos e ostrogodos. Essas 10 tribos correspondem aos 10 chifres do animal, pois chifres em profecia, como relata o verso 24 do capítulo 7, é símbolo de rei, reinos ou poder. Daniel 7:24 é dito: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Pois bem, a história secular nos mostra que essas tribos nasceram de Roma e que de Roma surgiria o 11º chifre, Daniel 7, verso 20, que é a Igreja de Roma. E como sabemos que é a Igreja de Roma? Porque, como já foi dito, foi a Igreja de Roma que destruiu 3 das 10 tribos. Sabemos também que é a Igreja de Roma pela riqueza de detalhes que a profecia nos dá. Daniel 7, verso 20, 24 e 25. Daniel 8, verso 9 ao 12. E Daniel 24, 25. Para mais detalhes, você acesse a descrição do vídeo, nos links aí na descrição, falando do capítulo 7. O capítulo 7, por exemplo, nós dividimos em 3 temas, de tão importante que é esse capítulo. Daniel 7, verso 25 é dito: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo.
A Igreja de Roma, em seu catecismo, alterou os 10 mandamentos bíblicos, perseguiu o povo de Deus na Idade Medieval e fala contra o Altíssimo por meio de seus falsos ensinos. Daniel 7, agora no verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Fala com insolência, lembrando-nos da besta de Apocalipse 13, que surge do mar. Apocalipse 13, verso 5 e verso 6. E de que forma a Igreja Romana fala com insolência, com blasfêmia? Por se achar no direito de perdoar pecados, por exemplo, e de usurpar o lugar de Jesus no santuário celestial, estabelecendo aqui na terra um falso sistema de perdão, de intercessão e de adoração. Daniel 8, verso 11 e 12. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Eles tiram o sacrifício diário ou contínuo no santuário celestial, quando também no sacrifício da missa, onde a igreja ensina que Jesus está sendo literalmente sacrificado de novo, negando que a Bíblia diz que Jesus se sacrificou uma vez apenas pela humanidade e que foi um sacrifício totalmente único e suficiente para a salvação de toda a humanidade. E com isso negam o que Jesus fez na cruz, pois se Jesus é sacrificado na missa, significa que o sacrifício dele na cruz não foi válido. Com isso deitam também a verdade por terra, e deitam a verdade por terra também quando ensinam que devemos honrar o domingo como dia santo, como um sinal da ressurreição de Jesus, sendo que Jesus nunca ensinou isso. E na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo nas águas. Romanos 6, versos 3 e 4 e Colossenses 2, verso 12. Daniel 11, verso 31. É dito: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Todo aquele rito da missa é blasfemo. Todo aquele rito é blasfemo e profano, além de pretender na missa se interceder pelos mortos. Quando a Bíblia afirma que os mortos não têm consciência de nada e após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9, versos 27 e 28. Dessa forma, a Igreja de Roma ataca o santuário celestial e ataca o ministério de Jesus como nosso intercessor e sumo sacerdote. E o ponto culminante virá com o decreto dominical. Lendo de novo Daniel 11, verso 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Muita arrogância, um homem pecador querer mudar a lei de Jeová. Muita arrogância. Ao longo da história vieram todos esses ataques. Agora, por que o ato culminante? A abominação desoladora é o mandamento papal de reverenciar o domingo. Pela progressão da profecia, chegamos aos dias de hoje. Todo esse rito católico é observado apenas pelos católicos. Mas no tempo do fim, a Igreja vai obrigar o mundo todo, todos quanto não tiverem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro,
irão aceitar reverenciar o Papa e a Igreja Católica, aceitando o sinal de sua autoridade sobre o mundo, a santidade do domingo. E a profecia nos diz quando isso vai acontecer. Daniel 12, verso 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Essa expressão, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é para deixar claro ao humilde estudante das profecias que esse período de tempo é o mesmo de Daniel 7:25 e de Apocalipse 12, verso 14. Vamos para Apocalipse 12, no verso 14 é dito. Vou ler a partir do verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ou seja, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Quem é a mulher? É a igreja de Deus. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Todo o contexto de Apocalipse 12 é um resumo do grande conflito cósmico e da perseguição que a igreja iria passar ao longo dos anos. Depois da perseguição papal na Idade Média, de 538 ao ano 1798, 1260 anos literais, depois desse período, a grande tribulação mencionada no capítulo 12 de Daniel ocorreria. A grande tribulação qual nunca houve. Para muitos, esse assunto do decreto dominical pode até ser desconhecido, mas no mundo inteiro já se discute fazer do domingo um dia sagrado. E embora muitos não se apercebam do tempo em que estamos vivendo, o Santo Espírito de Deus não deixará que o decreto dominical seja imposto de maneira cega aos que habitam na terra. O desejo de Deus é salvar a todos. Foi por isso que Jesus veio. João 3, verso 16. E a diferença ficará clara na mente de todos os habitantes da terra. Jesus lê e sonda as mentes e os corações, e a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Portanto, os que irão se perder, se perderão porque quiseram. Porque amaram mais o mundo do que a Deus. Afinal de contas, no céu não vai haver novelas, não haverá bebedeiras, não haverá ídolos, apenas Deus é quem vai ser adorado. Apenas Deus é exaltado. No céu não vai haver programas de TV que fazem as crianças cantar, dançar e rebolar as músicas imorais do mundo. Quem não ama a Deus, quando sair o decreto dominical, vai continuar com suas perversões e prostituições, porque são inimigos de Jesus. O Espírito Santo os chama, os convida para o arrependimento, mas a porta é estreita. Daniel 12, do verso 10 ao 13. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Aleluia. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chegue até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Depois que a abominação desoladora for imposta, haverá ainda 1290 dias. Mas ao aproximar-se o decreto dominical, aqueles que se dizem cristãos, mas não estão buscando santidade, se unirão às forças de Satanás. É o que diz Ellen White no Grande Conflito, páginas 607, 608
E é o que diz Daniel 11, versos 32 e 34. Portanto, hoje é o dia de buscarmos o perdão do Senhor Deus. Hoje é o dia de nos arrependermos e decidirmos parar de pecar e buscar viver em santidade, mantendo comunhão com Deus, fazendo de Jesus verdadeiramente o que Ele é para nós, um amigo real. Alguém que existe de fato, e embora não possamos vê-lo e muitas vezes também não sentimos, mas Ele é real e quer fazer parte de nossas vidas, não apenas nos abençoando com bênçãos temporais, mas com a sua presença, com bênçãos espirituais e sendo adorado como Ele merece. Aleluia! Para encerrar, vamos ler mais uma vez Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Virá o tempo de angústia, qual nunca houve, e de nós é exigido o devido preparo, o abster-se do mal, viver longe do pecado por meio da comunhão com Jesus, para que nosso nome continue escrito no livro da vida e para que quando o Senhor Jesus se levantar, Ele venha nos buscar. Amém. E se você quer saber como fazer para ter o teu nome escrito no livro da vida, entregue tua vida a Jesus e passe pelo batismo nas águas. Procure uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo de você, ou então entre em contato conosco nas descrições abaixo do vídeo. Que Deus seja louvado, que busquemos em Deus, em Jesus, a santidade, o batismo do Espírito Santo. Amém. E teremos aqui, a gente encerra o estudo sobre as profecias de Daniel. Abaixo vai ficar o link da playlist. E na próxima semana vamos ter 2 estudos adicionais, né? Primeiro o testemunho de Jesus, relatado em Apocalipse, e depois algumas questões sobre dúvidas acerca do santuário celestial. Fique com a paz de Jesus. Amém.